Salve, investidores! Chegamos aí no 28º episódio da nossa série Olhando para a Carteira dos Inscritos, pessoal. E aqui você já sabe, né? Não recomendamos venda nem compra de ativos. A série aqui tem um grande objetivo, que é trocar experiências, obter conhecimento. Como o tempo passa rápido, né, pessoal? Já estamos no 28º episódio. Então, só vou pedir para vocês deixarem aí os comentários, né? Até para poder incentivar, ajudar o inscrito de hoje. E também não se esqueça, né, daquela nossa colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações e bora para o nossos estudos de hoje. E a carteira do inscrito em destaque hoje é do nosso amigo Marcelo. Muito obrigado por deixar trazer sua carteira de investimentos aqui no nosso vídeo de hoje. Já estamos conversando há bastante tempo lá no Instagram, né? Bastante tempo eu quero trazer a carteira do Marcelo aqui para o nosso vídeo, mas ele não tinha carteira cadastrada no Investidor 10, pessoal. A carteira dele era cadastrada no MyProfit, né? Que é uma outra plataforma muito interessante também, principalmente para quem opera opções, né? O caso dele aqui, ó. Então, facilitava muito a vida dele o MyProfit, tá? Mas agora ele cadastrou a carteira no Investidor 10, aí deu para trazer a carteira dele aqui para o nosso vídeo, tá bom? O Marcelo, ele mora lá em Londrina, tem 51 anos, é casado, já está aposentado, pessoal, mas ele não parou de trabalhar, é autônomo, trabalha aí no marketing digital, suporte de um curso. O Marcelo, ele já investe há mais de 5 anos, tem um patrimônio bacana, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, e além da estratégia de dividendos, que ele até menciona aqui embaixo, ó, o foco dele é na renda passiva, né, daqui a alguns anos, ele também faz operações com opções, venda de put, venda de calls, tá? Que são operações de derivativos, operações mais complexas, né? Pessoas com mais experiência de bolsa de valores costumam fazer esse tipo de operação. Eu já fiz também venda de put, inclusive tem um vídeo aqui no canal explicando como ganhar dividendos sintéticos, né? Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Então, acabou o vídeo da carteira do Marcelo, aí vocês dão uma olhada lá nesse vídeo para vocês verem o que é operações com opções, né? Como faz uma venda de put, por exemplo. E aí, pessoal, ele diz aqui, né, que talvez tenha até mais ativos do que deveria, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, mas estou tentando reduzir. E aqui embaixo, pessoal, ele ainda menciona que recebe um dinheiro da Previdência Privada, né, que ele chegou a trabalhar há alguns anos, né, R$ 2.400, e também ganha dinheiro da renda dele com o marketing digital, mais de R$ 2.500. E parte disso, com certeza, ele investe na Bolsa de Valores, né, com mais os dividendos robustos que ele vem ganhando. Então, pessoal, vamos lá ver a carteira do Marcelo. Bom, chegamos aqui na carteira, né, ele tem aplicado, pessoal, R$ 323.648,91, tá? E o saldo bruto dele, R$ 352.922,51. Resultado disso, uma variação positiva de 9%, né? Muito legal, porque a gente olha aqui, ele começou a investir lá em 2019. Ele já começou com bastante grana, né? Colocou logo R$ 6.281, né? Foi o primeiro aporte que ele fez. Então, de lá para cá, ele vem aportando bastante. E nem tudo foram flores, né, pessoal? Vejam que em alguns momentos aqui ele teve perdas de capital, né? Em outros momentos ele aumentou muito o patrimônio, teve ganhos de capital. Com certeza ele passou por bons e maus momentos, né, nessa caminhada toda de 2019 para cá, inclusive a pandemia, né? Continuou resiliente até hoje. Isso aqui é muito bacana. Uma pessoa que persistiu assim por tanto tempo na bolsa de valores. Passando aqui um pouquinho para o lado para a gente ver os ativos que ele tem em carteira, 83,94% em ações, está bem focado nas ações, 8,4% em fundos imobiliários, 3,4% aqui em outros, que a gente vai ver o que é, tem um pouco aqui em ETFs, né, 2,5%, e renda fixa ele tem aqui mais ou menos 2%. Olhando um pouquinho aqui para baixo, dá para ver que ele está com um saldo positivo em quase tudo, só nos fundos imobiliários está pegando aqui menos 4%, tá? Então, vamos começar, vamos olhar aqui primeiro para as ações de empresas que ele tem. E no momento, pessoal, ele tem 15 ações, né, 15 ativos e quase R$ 300.000 só investido nas ações de empresa. Um valor muito significativo investido nas ações, né? R$ 296.237. Vejam que esses 15 ativos talvez não seja nada demais, né? Pela quantidade de dinheiro que ele tem investido nas ações, tá? Mas ele mesmo já menciona, né, no início do vídeo, que tem até mais ativos do que deveria, tá? Só para a gente ter uma noção. Bom, olhando aqui, realmente ele está bastante diversificado, né? Isso não temos como negar, porque ele tem Petrobras, que é uma commodity, tem Caixa Seguridade, né, seguros, BB Seguridade, está um pouquinho mais aqui abaixo, em Banco do Brasil, também tem outro banco aqui que é o BTG Pactual, tem empresas de transmissão de energia elétrica, como a Taesa e TRPL4, tem a CEMIG, que é uma outra empresa do setor de energia elétrica mais voltada para geração, B3, e aqui embaixo tem a Raízen, né, que é uma empresa de açúcar, álcool, pertence ao grupo Cosan, né, tá dentro do portfólio da Cosan, tem a Sanepar, que é uma empresa de saneamento básico, e tem a Copasa, que é uma empresa de saneamento básico também, só que dos
estado de Minas Gerais, né? São duas estatais. Inclusive, a Sanepar ele tem o ticket SAPR4 e SAPR11. E tem a IRB, que é uma resseguradora que ele já mencionou numa conversa lá no Instagram que pretende vender. Não só a IRB, como ele pretende vender também a Raizen e, se eu não me engano, ele tinha mencionado que pretendia vender também o BTG Pactual, né? Que ele botou na carteira dele e colocar o dinheiro na TRPL4. Bom, e uma coisa que eu vejo aqui na carteira dele, que não é comum, né, nas carteiras que a gente tem visto, é a Petrobras como principal posição da carteira de investimentos dele. Lembrando que a Petrobras é uma empresa de commodity, então exige aí um pouco mais de conhecimento da sua commodity, é uma empresa mais cíclica, também é uma empresa controlada pelo governo federal. Eu, particularmente, teria um pouquinho de pé atrás em ter a Petrobras como principal posição da minha carteira de investimento, né? Mas aqui, cada um tem uma estratégia, obviamente ele tem a dele. Agora, não temos como negar, né, que de 2021 para cá, a Petrobras já pagou muitos dividendos para os seus acionistas. E vejam, pessoal, que muita gente ficou preocupada com os resultados da Petrobras do segundo trimestre de 2024, porque ela apresentou 2,6 bilhões de reais de prejuízo de lucro líquido, né? Mas isso aqui não reflete o que foi o resultado da companhia, né? Houve alguns problemas não recorrentes, né? E esses problemas estão aqui, pessoal, nas despesas operacionais. Na verdade, a Petrobras teve uma receita de vendas muito interessante, 122 bilhões de reais, lucro bruto também muito interessante, mas houve despesas operacionais não recorrentes. E boa parte dessas despesas foi em relação a aceites tributários, que foi até bom para a companhia, porque já regulariza essas questões tributárias, também variações cambiais. Apesar da Petrobras se beneficiar bastante com a alta do dólar, as suas despesas também são dolarizadas. Acabou gerando aí um prejuízo de 2,6 bi no seu lucro líquido e foi um efeito não recorrente. O que mais importa, principalmente para os investidores da Petrobras, é o fluxo de caixa livre. É daqui que saem os dividendos dos acionistas da Petrobras. E o fluxo de caixa livre vem até diminuindo, né? Isso é verdade. A gente pega aqui de trimestres anteriores, isso se justifica também por conta dos altos investimentos que a empresa vem fazendo nos últimos meses. Sem contar que a margem de lucro da Petrobras ainda é muito interessante, porque a média do barril de petróleo está em torno de 84,94 dólares e a Petrobras gasta com a extração, com todos os custos, 22,61 dólares. Então, ainda assim, a margem de lucro da Petrobras está muito interessante. Outra empresa que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui é a Taesa, que está com uma rentabilidade negativa, tem muitas ações da empresa e, na minha opinião, tem um ponto de atenção aqui, porque os executivos da empresa reduziram os seus dividendos, né, botaram o payout aí para 75%, com a promessa que a partir do ano que vem, 2025, o seu payout volte para 90%. Mas, sinceramente, né, tenho minhas dúvidas, porque a dívida líquida sobre a EBITDA da empresa está chegando aí a 4 vezes, que 2030 é um ano decisivo para a Taesa, porque suas receitas vão cair significativamente e a empresa precisa correr contra o tempo, ganhar novos leilões, controlar sua alavancagem. Então, acho complicado 2025 a empresa voltar o seu payout para a casa dos 90%. Outro ponto é que a empresa anunciou dividendos. Parece que a característica do dividendo da Taesa mudou um pouco, né? A empresa tinha o costume de anunciar dividendos e pagar de forma bem rápida, muitas das vezes no mesmo mês da Datacom. E agora o que a gente viu é que a empresa anunciou dividendos, colocou na Datacom no dia 15/8 e só vai pagar lá no dia 27/11. Ou seja, aumentou o espaçamento entre a Datacom e a data de pagamento. Mudou a característica do seu pagamento de dividendos. Outra empresa que eu vejo aqui, né, que ele está com uma rentabilidade negativa é a Irani, apesar dele ter comprado até por um preço interessante, mas a Irani vem tendo excessivos resultados ruins, né, nos trimestres. E ainda por cima, numa entrevista recente, os executivos da empresa mencionam que a empresa deve entrar no novo ciclo de investimentos. E veja que se esse novo ciclo de investimentos, né, for endividar mais ainda a Irani, começa a ficar perigoso, porque a dívida líquida sobre a EBITDA da empresa vem subindo trimestre após trimestre, e se passar de 2,50 dívida líquida sobre EBITDA, o caldo vai entornar, vai azedar para a Irani, porque ela vai deixar de pagar 50% de payout para pagar somente 25%, né? Então, basicamente, os dividendos da Irani cairiam pela metade. Quanto às duas ações aqui da Sanepar, né, ele tem dois ativos, né, tanto a Unity quanto a preferencial, né, eu não vejo necessidade de ter dois tickets da empresa, a não ser que ele tenha feito alguma operação com opções aqui com as ações e Unity da empresa. Fora isso, pessoal, o tempo faz muito bem, né, ele tem
várias ações aqui que ele comprou, preços muito interessantes, né? Vejam que Caixa Seguridade, ele tem um preço médio aqui de R$ 9,00, muito bom. A própria Petrobras, né? Descendo aqui um pouquinho, né? A gente vê que várias empresas ele pagou um preço muito interessante, né? TRPL4, o próprio Banco do Brasil. Pô, interessante que o Banco do Brasil anuncia dividendos mais uma vez na semana que vem, né, pessoal? Abrindo aqui, só pra gente dar uma olhada rápida, aqui, ó, dia 23/8 é o anúncio aí antecipado dos dividendos do terceiro trimestre de 2024 do Banco do Brasil, tá? Então, dia 23/8, mais um anúncio aí do banco. Vamos ver quanto vai vir de dividendos. CEMIG, o Banco BTG Pactual também pagou muito bem. O BTG é até um banco interessante, vem crescendo muito. O problema são os baixos dividendos. O banco separa muito pouco, né? Um payout muito baixo, 27%. O banco tem uma base acionária muito grande, né? 11,5 bilhões de papel no mercado e realmente fica difícil pagar bons dividendos. Outro ponto que temos de destacar é que a maior parte das ações que ele tem hoje em carteira são ações muito boas, perenes, pagadoras de dividendos. Então, provavelmente, com esse patrimônio investido, ele deve estar recebendo ótimos dividendos. E antes que eu me esqueça, considere ser membro do nosso canal. Você vai ter acesso a uma planilha com projeções de dividendos, preço teto, margem de segurança e também acesso ao nosso chat lá no Telegram. Vai te ajudar muito na jornada dos investimentos, tá bom? Tá? De uma forma geral, gostei bastante aqui das ações que ele tem em carteira. Bom, chegamos aqui nos fundos imobiliários, ele tem 14 ativos, R$ 29.655 investidos. E aqui sim, eu acho que ele tem mais ativos do que deveria com esse valor aplicado, tá, pessoal? Eu tô vendo aqui que ele tem fundo de fundos, né? O BCFF11, o XPSF11, e eu particularmente não gosto muito dessa estratégia, porque como você já tem uma carteira muito bem diversificada, né, com vários ativos, quando você coloca fundo de fundos, você diversifica mais ainda, né? Então você cria uma diversificação dentro de uma carteira que já está muito diversificada, e aí você começa a sobreinvestir, né? Ou seja, você investe no mesmo fundo várias vezes. Vou te provar isso aqui. Por exemplo, o BTLG11 aqui, por exemplo, você está investindo nele basicamente 3 vezes, porque você está investindo aqui diretamente no fundo, você investe nele através BCFF11, vou te mostrar aqui, ó, a gente abriu o relatório do BCFF11, aqui, ó, um dos fundos que ele investe é o BTLG11, e quando você abre o relatório do XPSF11, ele também investe no BTLG11, vou abrir aqui o relatório para você ver, ó, TLG11, ele também investe no XPML11, que é um fundo que você já tem. Veja que nessa estratégia você vai sobreinvestindo no mesmo fundo imobiliário várias vezes. E tem um outro fundo aqui que é difícil ver nas carteiras, né, que é o FIB11, que é um fundo de logística, galpões logísticos, tem um complexo muito bom, muito boa qualidade ali em Joinville, tá? Mas o fundo tem alguns pontos de atenção. Primeiro que a cota dele é pouco acessível, R$ 515 uma cota, então por isso o fundo tem poucos cotistas, tem um patrimônio pequeno e provavelmente tem muito baixa liquidez, né? Então são pontos de atenção nesse fundo imobiliário aqui. Eu acredito que algum fundo imobiliário de logística grande vai vir e vai comprar esse fundo imobiliário aqui, tá? É a minha opinião. Aí tem aqui embaixo um fundo que eu já tive, né, de lajes corporativas, o Vino11, vendi há bastante tempo, né, e vejo como o Vino11 caiu, né, pessoal? R$ 6, parece que é a pior rentabilidade da carteira dele, porque o fundo tá muito alavancado. Olhando aqui no relatório do Vino, esse ano ele teve que pagar uns 15 milhões aqui de alavancagem, né, e ano que vem, em 2025, vai ter que pagar 36 milhões. Outro ponto que não me agrada no Vino é essa alta concentração aqui em alguns ativos. Globo, Bitcoin e Vista em parte não ocupam mais que 50% dos imóveis do portfólio do fundo, né? Então, por exemplo, se uma Globo, que ocupa 45%, sai e deixa o imóvel, cairia bastante os proventos pagos, né, para os seus acionistas. Mas ele também tem ótimos fundos imobiliários, tá? Tem o XPML11, que é um ótimo fundo de shopping, apesar que eu acho que ele pagou caro aqui. Gosto do XPML11 de R$ 113 para baixo. O próprio Fiagro, que é EZAG, é um ótimo Fiagro, na minha opinião, apesar que eu acho também que ele pagou um pouco caro. Esse fundo ele vinha patinando o ano inteiro na casa de 8,30, 8,50, 8,40. No momento de alta, parece que ele comprou o fundo. E outros, né? O Gari, por exemplo, eu acho que ele comprou muito bem. O Gari é um ótimo fundo de logística barra renda urbana, vem surpreendendo muito o mercado, ótimos proventos. Tem o Snag da Suno também, muito bom fundo, ele comprou bem. Enfim, ele tem vários fundos aqui muito bons, né, pessoal? O GGRC11 também muito bom. KNCR, ótimo fundo de papel da Quineia. O RECT11 aqui, que tá apanhando bastante, né? Menos 12,75%, porque o fundo também está muito alavancado,
né? E o mercado vem batendo muito nas cotações. HGBS11 também é um ótimo fundo de shopping, por exemplo, ele comprou bem. Então, pessoal, tem alguns ótimos fundos imobiliários, porém, tem alguns pontos de atenção aqui que a gente já mencionou. Ele tem 2 ETFs, quase R$ 9.000 investido, tem o Rush 11, índice de criptomoeda, e o IVVB11 investe no IVV, que investe no S&P 500, né? Aquelas principais ações norte-americanas. Já que na renda fixa tem cerca ali de R$ 7.484 investidos, tem alguns CDBs, ele já tinha me falado que seria sua reserva de oportunidade. E ele tem um ativo aqui e outros que eu particularmente não sei do que se trata. Por favor, Marcelo, se você puder explicar pra gente, deixa aí nos comentários o que seria essa aplicação aqui. Olhando aqui por segmento das ações, dá para ver que a maior parte do portfólio dele é energia elétrica, depois commodities aqui com refino e distribuição, provavelmente petróleo, né? Dá para ver que a maior posição é Petrobras, depois Caixa Seguridade e Taesa. Já nos fundos imobiliários, a maior parte do portfólio dele é papel, depois logística e depois Fiago. Eu particularmente não gosto muito dessa configuração, prefiro ter mais tijolo como principal posição. Aí olhando aqui, bem legal, porque a carteira dele está muito bem dividida, né? Muito bem segmentada aqui pelos fundos imobiliários. Aí chegamos aqui nos proventos recebidos, né? Aí o tempo vai fazendo a sua mágica, né, pessoal? Juros compostos. Vejam que ele recebeu mais de R$ 60 mil de dividendo. Em 2019, ele recebeu R$ 123 de dividendos. Em 2024, ele já recebeu 24.200, né? E olha que a gente nem chegou ainda no final do ano. De forma mensal, o primeiro dividendo que ele recebeu, R$ 10,74. O recorde da carteira dele, que foi agora no mês de maio, né? R$ 7 mil de dividendo. E isso vai fazendo toda a diferença daqui para frente, né? A bola de neve vai girando muito mais rápido. Não tem nem muito o que falar para o Marcelo. Talvez eu tenha mais que aprender com ele do que passar algum tipo de ensinamento, né? Já que ele está aí bastante tempo na Bolsa de Valores, muito resiliente, recebendo muitos dividendos. Além disso, a gente já falou de alguns pontos, né, durante o vídeo. Bom, pessoal, só para lembrar, né, que o Marcelo, ele tem a estratégia um pouco diferente da minha. Ele faz algumas operações com opções todos os meses, muitas das vezes trazendo alguns ativos para a carteira, mas por conta das suas operações de venda de call, venda de put, muitas das vezes ele ganha dividendos sintéticos, né, dentro do mês, que isso é muito interessante, mas nada impede que ele seja exercido, né, e às vezes tem que vender uma posição ou comprar também uma posição por um preço mais elevado do que a empresa está cotada naquele momento. Faz parte do jogo, é a estratégia dele, cada um tem sua estratégia. E outro ponto, que se ele continuar assim, resiliente, por mais alguns anos, com certeza ele vai atingir a sua liberdade financeira. Desejo a todos bons investimentos e fui!